Você deve ter dúvidas como que eu descubro quantas sementes, quantos quilogramas de sementes se coloca no hectare para fazer a semeadura de alguma cultura de grãos. Então, hoje eu quero mostrar para você como realizar esse cálculo de maneira simples, para que você não esqueça e não erre mais. Então, olhando aqui para a tela, inicialmente eu quero mostrar para você qual é a equação para determinar a quantidade de sementes por hectare, que aqui está descrito como QS. Então, quais são os parâmetros que eu tenho nessa equação? Você precisa saber qual é o peso de sementes da sua cultivar. Cada cultivar de cada espécie vai ter um PMS, ou um peso de 100 sementes. PMS é o peso de 1.000 sementes. Pego 1.000 sementes, peso, tem lá o valor. O PCS aqui é o peso de 100 sementes. Então, é o peso de 100 sementes, como o próprio nome diz. Então, para milho, eu quero semear milho. Só que o peso de 100 sementes do milho não vai ser sempre o mesmo para todas as cultivares. Eu tenho lá um híbrido X, um híbrido Y, um híbrido Z. Eles podem ter peso de sementes completamente diferentes. Pode ser que um tenha um peso de 100 sementes de 34 gramas, o outro de 31 gramas, o outro de 37 gramas. E isso, apesar de parecer pouco, numa escala de hectare, vai ter uma diferença bastante grande. Então tem que levar em consideração isso. Meu vizinho coloca 20 quilos por hectare de semente de milho, então eu vou colocar. Não, depende do estande que você quer. Depende também qual é o peso de sementes do seu híbrido de milho, da sua variedade de milho. Ou seja soja, ou seja trigo, sorgo, arroz, qualquer outra cultura. Então, importante, isso você verifica onde? Verifica no rótulo próprio que vem lá na embalagem das sementes. Você precisa saber também qual é o seu stand, qual é o número de plantas por metro. Então, quantas plantas por metro eu quero? Usando o exemplo do milho aí. Eu quero um número de plantas por metro, 3, por exemplo. Eu quero mais, menos. Então, você precisa saber também qual é o stand desejado. Porcentagem de germinação das sementes. Então, você precisa ver isso também no rótulo. Qual que é a porcentagem de germinação? 98%, 95%, 99%? Porque não é que você tem aquele número de sementes, que todas as sementes que você colocar naquela embalagem vão resultar em plantas. Porque algumas sementes, elas não vão germinar. Então não tem 100% de aproveitamento. Sempre vai ter alguma porcentagem aí de sementes que não vão germinar. Então você tem que corrigir para a porcentagem de germinação das sementes. E o espaçamento que você vai utilizar na semeadura. Um espaçamento de 50 centímetros entre linhas, espaçamento de 45, 40, 90, 70. Então, você coloca esse espaçamento em centímetros, não em metros. Então, se for um espaçamento de meio metro, vai colocar 50 centímetros. E aqui eu tenho um exemplo, para ficar mais fácil de entender. Então, vamos supor que você quer semear esse híbrido hipotético de milho, que eu chamei aqui de X. O peso de 100 sementes, na embalagem está o PMS, peso de 1.000 sementes. Eu só dividir por 10. Então, se eu tenho um PMS de 340 gramas, para converter para peso de 100 sementes, é só dividir por 10, dá 34 gramas. Eu quero uma população de plantas de 70 mil plantas por hectare, que aí nós colocamos aqui na fórmula, posteriormente, a gente tem que converter. Vocês estão notando aqui, que pode ter gente que possa ter pensado, mas você não colocou na fórmula que é o número de plantas por metro? Sim, 70 mil plantas por hectare não é o número de plantas por metro. Então você vai ter que converter. Espaçamento, 50 centímetros. Como é que eu faço essa conversão? Então, em 1 hectare, eu tenho 10 mil metros quadrados. 1 hectare é uma área de um campo de futebol. Se eu divido pelo espaçamento da cultura, eu obtenho o número de metros lineares. Se eu pegar e dividir aqueles 10 mil metros quadrados em linhas, uma espaçada da outra de meio metro, e juntar todas aquelas linhas, vai me dar uma linha contínua de 20 mil metros. Então, se eu quero 70 mil plantas por metro, e dividir por 20 mil,
vai me dar aqui, ó, 2,5, que eu coloquei sementes, mas o certo aqui seria ter colocado plantas, agora que eu me atentei, porque aqui é pensando no stand. 2,5 plantas por metro seria meu stand. Então, se eu quisesse se eu tivesse um espaçamento diferente, espaçamento de 70 centímetros, então é só dividir, olha, eu quero uma população de plantas de 70 mil plantas, se eu dividir por, aqui no caso 10 mil por 0,7, vai dar um número menor de metros lineares, eu divido aqui, aí eu vou obter um stand diferente. Então, sempre tem que converter a população de plantas para o stand. E a porcentagem de germinação, vamos supor que desse lote a porcentagem seja de 97%. Então, agora nós já conseguimos aplicar na equação. Então, 1000 é o fator de correção, tá? É uma constante, não vai mudar aí, utilizando essas unidades que nós estamos utilizando. Vezes o peso sem sementes, 34, vezes aqui o nosso stand, 3,5 plantas por metro, dividido pela porcentagem de germinação, que é 97, vezes o espaçamento da cultura, 50 centímetros, que vai resultar em uma quantidade de sementes de 24,54 kg por hectare. Tem uma outra correção que você pode fazer, que é baseado nas perdas que podem ocorrer por pisoteamento de maquinário, por pragas, por doenças, perdas que vão ocorrer durante o ciclo. Então, isso aí pode variar, vai depender do seu manejo, vai depender da pressão de pragas, doenças. Vamos supor que você estima, com base em histórico da área, etc., de outros plantios que você fez, que vai perder 5%, geralmente perde 5% aí no stand. Então você pode corrigir esses 24,5 quilos adicionando mais 5% para compensar essas perdas. Como é que eu corrijo isso? 5%, converter em decimal, dá 0,05. Então é só multiplicar essa quantidade de sementes aqui, multiplicar por 1, mais os 5%, converter em decimal, vai dar 1,05, que vai me resultar em 5% a mais desses 24,5. 25,77 kg por hectare. Pô, precisa ser exato assim? Não, na máquina você não vai ter essa precisão assim, mas aproximadamente 25,8 kg por hectare de sementes que você vai precisar, né? Então, aqui você encontrou quantas sementes você precisa para fazer a semeadura. Caso você tenha gostado, eu indique que você acompanhe o canal, que eu sempre compartilho conteúdos agronômicos voltados aí para produção vegetal, para fertilidade do solo. E até a próxima.